3 em cada 10 pessoas aposentadas com idade acima de 60 anos ainda trabalham, segundo, viu, Richard? Sou eu aqui. Realizada aqui por uma pesquisa do SPC Brasil. A decisão de continuar trabalhando está relacionada principalmente com a falta de dinheiro. Embora essa não seja a única razão, vou mostrar para você aqui no nosso Telomar. Dá uma olhadinha aqui, olha. O Richard vai comentar agora. Bom, quase 34% continua trabalhando depois de aposentado. Eu estou aí. O que o cidadão faz? 17% autônomo, 10% informal ou bico, 2% profissional liberal, às vezes pode ser um médico, pode ser um advogado, enfim, tá? E outros partem para a iniciativa privada. Mas olha que é o menorzinho, 1,7%. Mais uma informação aqui que nós temos. Vamos lá. Por que você continua trabalhando? 47% diz o seguinte: a aposentadoria é muito pequenininha, poder continuar trabalhando. Quantas vezes a gente ouviu isso? Todos nós aqui já ouvimos. Segundo, quero manter minha cabeça ocupada. 23%, fica lá zoando lá em casa, põe para trabalhar. Para se sentir mais produtivo, 19% ou 18,7%. Para ajudar familiares, 9,1%. Né? Isso a fonte, então, está aí em relação às pessoas que continuam trabalhando. Emprego após a aposentadoria, tá certo? Como é que você se preparou para se aposentar? 40% diz, olha, eu paguei o INSS. Quer dizer, quem pagou foi a empresa, recolheu o salário dele. 17,4% fizeram a contribuição por iniciativa própria. É o chamado contribuinte autônomo. 8,4% entrou na previdência privada e 4,5% resolveu fazer um depósitozinho na caderneta de poupança, né, dizendo, bom, eu vou deixando essa grana, a poupança vai pagando os juros compostos, por aí afora a gente vai levando. Bom, mas tem um ponto aqui, que é esse aqui, ó, que é previdência privada, tá certo ou não? 8,4%. O nosso comentarista, o Richard Rittenberg, está aqui conosco. Richard, boa noite. Boa noite, Geraldo. Bem-vindo aí. Tudo bem, Richard? Tudo jóia. Richard, vamos comentar um pouquinho mais, então, em relação, então, aqui à Previdência Privada. Você viu aí que um monte de gente, não é, só pagou a Previdência do INSS. Bom, quando eu falo Previdência Privada, vamos pegar da mais simples, ao que eu estou me referindo? A pessoa, toda a Previdência, ela vai ter duas fases, né? Você vai ter a primeira etapa, que é a da contribuição, que ela está fazendo os aportes, e na segunda etapa do recebimento. No caso da Previdência Privada, ela está fora desse regime de previdência social que a gente viu aí do INSS, e ela serve para ser um complemento, né, para as pessoas que não querem se limitar ao teto ou querem ter mais uma alternativa. Só que a gente vai ver que num país como o Brasil, a falta de educação financeira não é um produto tão simples assim das pessoas entenderem que elas têm que tomar uma série de decisões. Primeira coisa, né, que é aquela sopa de letrinhas, o que é o tal do PGBL, VGBL? PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. Qual que é a diferença para o Vida Gerador de Benefício Livre? Então, um é PGBL, o outro é VGBL. É como se fosse um seguro, é considerado como se fosse um seguro de vida, basicamente. Tá. A pessoa vai depositado lá ao longo do tempo, desse período que ela determinou em contrato que ela vai contribuir, e depois ela escolhe na segunda etapa do recebimento como é que ela vai querer receber. Eu quero receber de uma vez só, quero receber uma renda vitalícia, ou em 20 anos. Aí a pessoa define. Agora, como é que eu escolho se eu fico com o VGBL ou o PGBL? Eu vou lá no banco, eles me oferecem as duas coisas. A primeira diferença básica é que no caso do PGBL, ele é recomendado para quem faz aquela declaração do imposto de renda na modalidade completa, né? Que aí você tem uma série de deduções, porque você pode deduzir o que você investe nesse PGBL até 12% da renda bruta anual. Então, aquilo que eu depositar no PGBL, se eu tiver imposto de renda para pagar, eu posso abater 12%. Isso, por exemplo, R$10.000 de renda anual, 1.200, você você vai pagar menos imposto. Só que tem um detalhe, você está adiando o pagamento do imposto, porque a mordida do leão vai vir no resgate, porque você vai pagar o imposto de renda sobre o valor total da contribuição. Agora, o VGBL é recomendado para quem faz o modelo simplificado ou é isento, então, autônomos, e aqui você paga o imposto de renda sobre os rendimentos. Então, para as pessoas entenderem, uma coisa é você pagar sobre tudo que você contribuiu, o dinheiro que você começou a colocar lá, tudo. Outra é só sobre os rendimentos. Agora, onde é que eu posso contratar uma previdência privada ou Vou falar do VGBL. Isso, na próxima tela eu fiz um roteiro para a gente entender como escolher esse tipo de modalidade. Vamos lá. Roteiro, né? Primeira coisa, né? Eu vou lá no banco seguradora. Seguradora.
e aí eu vou lá e eu vou escolher. Eu vou fazer o PGBL ou o VGBL ou ambos. Por que ambos? Porque tem pessoas que elas começam no PGBL para deduzir até 12%, só que ela quer contribuir mais. E aí ela opta também de ter um PGBL e um VGBL. Dois tipos de aposentadoria complementar. Tá. Aí ela tem que escolher que tipo de tributação, regressiva ou progressiva. Olha só, Heródoto. Olha quantas decisões esse trabalhador ele está tomando, quantas regras de legislação ele tem que conhecer antes de tomar a decisão. E a gente vai ver algumas pegadinhas, armadilhas. Então, por exemplo, regressiva é uma tabela recomendada para quem vai ficar muitos anos contribuindo. Então, ela começa com um imposto de renda em 35%. E se você fica 10 anos ou mais no fundo, você paga 10%. Vai caindo com o tempo. Isso. Progressiva é aquela tabela do imposto de renda, pessoa física mesmo. Ela é mais recomendada para quem vai ficar pouco tempo ou quem o valor do benefício vai ficar mais ou menos dentro daquela faixa de isento. Lembra? R$ 1.900, que é... Tá. A terceira informação importante. Qual o perfil desse fundo? Ele vai investir num perfil mais conservador ou arrojado? Então, sou eu que escolho? Então, a primeira informação muito importante. PGBL e VGBL não tem garantia nenhuma de rentabilidade. Não é garantida uma rentabilidade. Pode não ganhar nada? Pode não ganhar nada e até perder. E aí eles vão te oferecer. Você vai querer ficar 100% na renda fixa, você vai querer ficar 51% na renda fixa e 49% em ações, você vai querer só títulos públicos do governo ou vai querer outro tipo de renda fixa de emissores privados. Então, a pessoa... ela tem que tomar essa decisão. Aí vem outra informação muito importante que a pessoa tem que tomar. Na hora que você está na fase do recebimento, você combinou lá em contrato que você ia contribuir 20 anos, você vai contribuindo conforme você quer, não é obrigado, você não tem um valor todo mês fixo. Eu posso pôr, mês sim, mês não, eu vou botando grana lá. Isso. Tá. Aí no final desse período, eles vão ver no seu fundo individual tudo que foi acumulado e vão te oferecer. Heródoto, você quer sacar tudo de uma vez, a gente deposita para você... ou você quer algumas modalidades de renda. A primeira delas, renda vitalícia. Então eles vão fazer um cálculo e vão ver com o dinheiro que você acumulou que eles podem te pagar para o resto da sua vida, sei lá, R$500. Informação importante. Na modalidade de renda, só renda vitalícia, se no dia que você vai receber, você morre... seus parentes, os seus herdeiros não vão receber nada. Não recebem nada? Não. Então renda vitalícia não vira só herança? Se fosse renda vitalícia e tivesse na cláusula que ela é direcionada em caso de falecimento para um herdeiro. Então a pessoa tem que ficar muito atenta com essas cláusulas. Outra coisa que a pessoa tem que se preocupar muito, taxas. Você tem taxa de administração, que é a taxa que é cobrada anualmente pela gestão. Quanto é que é uma taxa de administração média? Varia muito. É igual você procurar o pão francês no mercado, sabe? Em um bairro mais humilde e outro mais sofisticado, você vai ter... uma taxa razoável, 2%? Já é uma taxa razoável, não chega a ser razoável, mas é alta. 2% é alta? Você tem outra taxa de carregamento, que pode ser, pela lei, você pode cobrar até 10% do valor que você está fazendo o aporte. Então, por exemplo, você vai lá, Heródoto, coloca R$1.000, te cobram 100 só de taxa de carregamento. Tá, então tem que perguntar lá o seguinte, primeiro, qual é a taxa de carregamento? Isso. Qual a taxa de administração? Qual é a taxa de administração? Se for 2%, está muito alto. Isso. Tá. Qual a modalidade de renda? Eu não quero que... a pessoa tem que planejar. Eu quero que esse dinheiro sobre, não sobre. Eu quero que vá para algum herdeiro. E qual o perfil, né, também. Então, você vê, não tem garantia de rentabilidade. Então, assim, a pessoa, ela tem que tomar uma série de decisões. Eu acho assim, se a caderneta de poupança pagasse uma taxa de juros mais a inflação, uma taxa de juro real, então, sei lá, 3% mais a inflação, para as pessoas menos favorecidas seria muito mais simples. Ela ia depositando lá, não pagaria taxa alguma, controlaria lá a caderneta de poupança dela. Qual é o inconveniente de vez de fazer isso aqui, botar na poupança? Porque ela vai perder da inflação, né? Porque ela tem o rendimento abaixo da inflação, então ela perde poder de compra. Ela deixa o dinheiro lá e depois de um tempo, ela vai comprar menos coisas com esse dinheiro. Como você explicou aqui outro dia. Então, você vê que não é um produto tão simples, às vezes é vendido como algo que é garantido e tal. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, ler direitinho os documentos, fazer as perguntas que a gente separou aqui e também, se possível, focar em outras modalidades de investimento por ela mesma. Por exemplo, Tesouro Direto, CDB, ações. Não confundir minha cabeça, eu fico confuso. É melhor a gente ficar por aqui. Tem mais tela aqui ou não? Não, é isso mesmo. Então senta um pouquinho lá. A gente vai continuar nossa conversa. Olha, eu espero que fique claro, então, o que o Richard explicou, né? Você pode ir num banco ou você pode ir numa seguradora, vai lá, você viu a diferença entre PGBL com VGBL. Se você tiver dúvida, entra lá no Dr. Google e pergunta lá no Dr. Google que ele responde também. Esqueci quando ele... Bota lá.
tá certo? Para você ter certeza, então, né, que vai entrar. E, obviamente, que essas aplicações, como ele disse, geralmente são aplicações de médio e longo prazo, né? Essa é aquela grana que a gente não vai mexer, não é aquela grana que a gente precisa tirar e pôr, porque aí não funciona bem. O nosso comentarista de economia, o Richard Rittenband, aqui conosco. Richard, voltando então a essa questão aí das pessoas procurarem uma aposentadoria complementar ou aposentadoria privada. Como tem muito nome, as pessoas fazem confusão. Eu concordo totalmente. Eu acho que é uma sopa de letrinhas e de regras e que mesmo para as pessoas mais experientes e com conhecimento no mercado financeiro, tem dificuldade de entender o produto. Quem vende tem dificuldade também de entender para poder explicar. E eu acho que deveria ser processos muito mais simples, transparentes e uma criança ela já saiba como é que funciona e a aplicação e resolver esse problema. Mas, como eu falei, né, se a caderneta de poupança ela pagasse algo, né, uma taxa de juros mais a inflação, resolveria o problema das pessoas menos favorecidas, que elas não iam precisar se preocupar, elas iam controlando a própria caderneta dela ali, depois ia tirando um dinheirinho ali. E eu acho assim, dessa forma como é vendida... Agora, você não acha que é mais difícil a gente administrar as nossas finanças pessoais quando a gente mistura um dinheiro para pecúlio com um dinheiro de poupança? Porque quando mistura tudo, quanto você tem lá? Pô, eu tenho 10. Na verdade, eu teria que guardar 1.000 lá, que é o pecúlio. Aí eu vou e gasto tudo. E no Brasil ainda, né, é muito comum colocar a culpa, mas as pessoas elas se preocupam com isso muito tarde, elas têm que se preocupar antes. Mas num país como o Brasil, com a instabilidade que tem, esses picos inflacionários, taxa de juros sobe, cai, não é tão simples assim. Eu acho que é como se fosse um videogame, né? É o joguinho no nível hard, né? No nível difícil e não no fácil ou médio. Assim, mesmo para quem é experiente assim, no mercado financeiro, muitas pessoas que eu conheço têm muita dificuldade de planejar a médio e longo prazo assim, uma aposentadoria, porque as coisas mudam regras de tributação também. Então, assim, não é simples. Como assim muda a regra de tributação? Por exemplo, se a pessoa morre e tem um PGBL, um VGBL, e ela deixa para o seu herdeiro, ela vai pagar imposto de transmissão? Então, teoricamente não, mas alguns estados começaram a entrar na justiça, como Minas Gerais, e cobrar, porque o juiz considerou como uma aplicação financeira. Então, por exemplo, uma coisa que todo mundo fala, não tem problema, não entra no inventário, você não vai pagar imposto sobre herança, e aí o juiz ele pode considerar como uma aplicação financeira, no caso de Minas Gerais, e aí te cobra lá 4%, 8%. Dependendo da alíquota. Então, você não tem uma segurança jurídica também. Por exemplo, quando eu era criança, não tinha nem imposto na Bolsa, né, sobre as operações. Aí, a partir de 2004, foi estipulado o imposto. Querem mudar de novo a tributação de alguns produtos de renda fixa, alguns que são isentos, que são ligados ao mercado de agronegócio e imobiliário. Então, assim, como é que você vai fazer um planejamento de longo prazo se as regras do jogo estão mudando o tempo inteiro? É como se estivesse jogando xadrez e as peças vão mudando sozinha lá e você tentando jogar, né? Realmente é difícil. É difícil. A gente mesmo para quem te acompanha todo dia, né? A gente fica maluco, é um emaranhado de leis, né? Outro dia eu estava vendo o dado que para uma empresa cumprir as obrigações fiscais do Brasil são 2.600 horas por ano. Para poder... É isso, e o resto do mundo a média é 300 horas, 200 horas. Então, assim, a gente tem que simplificar a tributação, simplificar as regras, para as pessoas entenderem melhor. Os nomes têm que ser mais fáceis, não tão complexos, bonitinho. Vida gerador de benefício livre, plano gerador. Então, eu falo assim, não, é um fundo tal, fundo de aposentadoria tal, que tem isso na carteira. Então, a gente vai tentando ajudar, né, a ficar mais didático, assim, que eu acho que ainda o mercado financeiro está muito complexo. Richard, obrigado pela participação. Obrigado, viu? Até a próxima, daqui 2 semanas, então. Muito obrigado. Vai de folga? Como assim vai de folga? Vai de folga? Reunião familiar, né? Reunião daqui familiar. 2 semanas. Caramba. Boa sorte. Obrigado. Boa noite, obrigado. Bom, aí está, portanto, uma explicação que nós gostaríamos de dar e o Richard desenvolveu de uma maneira bastante didática para a gente poder aprender. Eu entendi bem lá o PGBL, VGBL, né? E, obviamente, para tomar uma decisão dessa, a gente conversa com outras pessoas também. Conversa com o vizinho, conversa com um amigo, conversa com um colega, tá certo ou não? Antes de tomar uma decisão dessa. Para a gente saber o que é que interessa melhor para a gente. Porque senão eu vou depender só do INSS. E normalmente quando você se aposenta, você eu estava ganhando, sei lá, tantos R$1.000, agora não estou ganhando nem metade porque eu estou recebendo a aposentadoria. Então é interessante a gente acompanhar. Em 25 segundos a gente volta. Até já.